Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente tem mais um papo reto aqui do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. Aquele Zoom com um único convidado, falando sobre leis específicas que são importantes no âmbito da governança, do empreendedorismo, da organização patrimonial e do planejamento sucessório. E hoje a gente vai falar dos principais tributos incidentes em um planejamento sucessório ou organização patrimonial. Bom, como a gente sabe, o Brasil é uma federação constituída por 26 estados e Distrito Federal. E isso faz com que a gente tenha tributos federais, né, que valem para o Brasil inteiro, imposto de renda, por exemplo, tributos estaduais, o ITCMD, né? Cada estado pode ter a sua alíquota, enfim, a sua regulação específica, e tributos municipais, como o ITBI, né? O imposto que a gente usa em compra e venda de imóveis. Bom, com isso, o Brasil é um país conhecido e reconhecido não só pela caipirinha, pelo carnaval, pelo Pelé, acho que hoje mais pelo Ronaldinho, né? Mas também pela sua complexidade tributária. Ou seja, a grande maioria da população, de modo geral, não entende como é que funciona essa tributação, quanto que a gente paga de imposto, enfim. Porque, como a gente disse, cada estado e cada município pode ter, e de fato tem, a sua legislação específica. Fora isso, a gente tem algumas outras situações interessantes e que complicam mais ainda. Primeiro, alterações legislativas com uma grande frequência, né? Segundo, decisões jurisprudenciais, tribunais que decidem sobre por exemplo, a inconstitucionalidade de algum assunto específico, e aí vai mudando o entendimento também em cada caso concreto. E, por exemplo, um valor de um imóvel, um imóvel pode ter 4 valores, né? Então, o custo de aquisição, que é aquele valor que você declarou no seu imposto de renda quando você comprou o imóvel, provavelmente esse valor nunca foi atualizado e ele é completamente diferente do valor real hoje, né? O valor venal, que é um valor definido pelo poder público para cobrança de IPTU, por exemplo, que é um tributo municipal. O valor venal de referência, que é o valor mínimo que você pode transferir um imóvel numa compra e venda, por exemplo, para a base de cálculo para o ITBI. E tem, obviamente, o valor real, né? Que é o valor efetivamente pago por alguém que compra o seu imóvel. Então, como a gente pode ver já nesse comecinho, a coisa não é simples. E quem vai tentar esclarecer para a gente um pouco isso é o Daniel Zugman, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre em Direito e Desenvolvimento pela FGV Direito São Paulo. É também pesquisador do Núcleo de Estudos Fiscais, o NEF, da FGV, e possui ampla experiência em processos e consultas envolvendo direito tributário empresarial. Tem uma série de livros, artigos, está sempre no jornal aí falando das novidades que surgem. E é um super advogado, amigo querido, ele é fundador do BVZ Advogados. Eu vou começar, Daniel, perguntando para você. Fala um pouquinho sobre o ITCMD. Eu acho que o ITCMD é um imposto clássico em planejamentos sucessórios e em organizações patrimoniais, né? Explica um pouquinho como é que ele funciona, enfim. Legal, antes de mais nada, Roberta, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo, o Jeff, Grupo de Empresas Familiares. Fico muito feliz com a oportunidade. Enfim, e estamos aqui. Você me deu uma missão difícil, que é tentar esclarecer tudo isso, mas eu vou fazer o melhor que eu consigo. Começando pelo ITCMD, então, como se antecipou, é um tributo de competência estadual.
né? Então, isso já traz uma complexidade inerente a ele, que podem existir diferenças, né, de forma de apuração de base de cálculo, diferença de alíquota, de estado para estado. A alíquota hoje máxima do ITCMD, ela é estabelecida por uma resolução antiga do Senado Federal, e o teto para esse imposto é de 8%. Então, historicamente, a gente tinha alíquotas que variavam de 4% a 5%, e nos últimos anos a gente tem notado uma tendência de aumento dessas alíquotas para 6%, 7%, até 8% na maioria dos estados. Aqui em São Paulo ainda é um dos poucos estados que a gente ainda trabalha com alíquota de 4%. A gente tem regras de competência, né, distintas para onde o imposto é devido, né, e depende um pouco da operação e do ativo envolvido. Quando a gente está falando de imóveis, não tem muita dúvida, o imposto é devido para o estado da localização do imóvel. E quando a gente está falando de todos os outros bens que não os imóveis, a competência, em regra, é do estado do doador ou da pessoa que veio a óbito do decujus, né, que a gente chama, que é onde o inventário seria processado. E aí a gente tem como regra, apesar da regra de competência ser fixada com base em quem está doando ou o espólio daquela pessoa, a responsabilidade pelo pagamento do imposto, em geral, é de quem está recebendo a riqueza, né? Então, do donatário ou do herdeiro. E aí, o que eu acho que é importante de... Fica super à vontade para me interromper, tá? 100%. Não, eu só ia te perguntar assim, o teto é 8%, mas a gente tem estados que tem 4%, que tem 6%, como você falou, às vezes é diferente para inventário, para doação, né? Se a gente fizer só a doação da nua propriedade, tem estado que considera só a metade, tem outros estados que consideram 1/3, então realmente é bastante específico, né? Mas pode continuar aí no seu ponto. Com certeza, bem colocado, bem lembrado para você. Tem alguns estados, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, por exemplo, em que a gente pode ter distinções se a gente estiver falando de uma doação, né, uma antecipação em vida, ou de uma sucessão causa-mortes, né, da herança propriamente dita. Uhum. E a gente pode também ter diferenças de apuração de base de cálculo. Então, por exemplo, participações societárias aqui em São Paulo, o que sempre se entendeu é que a base é calculada a partir do patrimônio líquido, né, de uma sociedade. Então, a gente sabe que tem alguns estados que vêm exigindo uma avaliação a mercado. Nós vamos falar... Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que seja ela limitada ou SA e eu quero doar as cotas para os meus filhos ou a nua propriedade dessas cotas, aqui em São Paulo, teoricamente, seria o patrimônio líquido, que é aquele valor da contábil, né? Mas você está falando que já tem estados que estão exigindo que esse valor seja... o meu vídeo, mas eu já vou colocar aqui de volta. Que ele seja... pronto. Isso seja trazido a mercado, ou seja, valor presente, né? Enfim, Exato. eu acho até que essa é uma tendência, né, Daniel? É uma tendência e é o que traz... imposto, né? E é o que traz também a complexidade desse tipo de imposto sobre patrimônio, né, ou sobre transmissão de patrimônio, como é o caso do ITCMD. Quando você estabelece a necessidade de ter métricas a valor de mercado, é aí que podem surgir muitas controvérsias, né, que é o que a gente acaba vendo em outros países que têm impostos de perfil parecido com o ITCMD. Uhum. E aí o que eu acho que é interessante de destacar também, eu gosto de dividir em classes de ativos, né, quando a gente vai falar, porque dependendo se é um imóvel, se é uma participação societária, se é liquidez, a gente pode ter oportunidades ou dificuldades diferentes, dependendo de cada um desses ativos. Então, Inclusive, só para dar um exemplo, planejamento, né? Exatamente. Por exemplo, é muito usual, né, aqui no Brasil, a gente ter a doação com reserva de usufruto, que
você comentou. Então, costuma-se fazer isso para imóveis, para participação societária. E quando a gente fala de liquidez, por exemplo, de aplicação financeira, isso não é algo possível, na maioria das vezes. Então, se alguém tem uma aplicação, um banco, cotas de um fundo ou títulos de renda fixa, isso, em regra geral, não é possível antecipar em vida. E aí, o que costuma fazer quando há uma liquidez mais relevante é a constituição de fundo fechado, que aí sim existe a possibilidade de antecipar as cotas do fundo com reserva de usufruto. E aí a gente... Não, desculpa, mas isso porque se eu colocar, vamos dizer, esse dinheiro dentro de uma SA ou de uma limitada, a tributação é muito pior, né? Então, porque, por exemplo, em tese eu poderia colocar dentro de uma limitada, né, abrir uma conta para essa limitada, fazer a integralização desse valor e doar as cotas, como a gente faz com imóveis, mas aí é uma tributação totalmente desvantajosa, né? Por isso que a gente até fala que esses fundos fechados seriam as holdings, né, para o patrimônio financeiro. A gente pode dizer isso, mais ou menos? Acho que sim, acho que é bem por aí. Por que não se costuma consolidar tudo numa holding, né? Porque, como você bem comentou, a tributação para os rendimentos pode variar de acordo com a origem do rendimento, de acordo com a origem da receita. Então, a holding imobiliária, por exemplo, que é uma ferramenta muito usada, dependendo de como os imóveis estão classificados na contabilidade da empresa e tudo mais, tende a ser mais eficiente do ponto de vista fiscal, por conta da lógica da apuração do lucro presumido e assim por diante, alguns outros detalhes que a gente pode até aprofundar depois. Mas no caso de receita de aplicação financeira, a tendência é que isso seja tributado sem nenhum tipo de redução, né, de fator de redução. Então, acaba sendo uma carga de 34% dentro da pessoa jurídica, enquanto que na pessoa física tende a ser menor, quando a gente está falando de rendimento em geral, de 27,5%, ou ganho de capital de 15 a 22, ou ainda isenções ou alíquotas menores, conforme o tipo de aplicação. Tá. Então, mas assim, um ponto importante para a gente falar agora, e que eu acho que com isso estão surgindo novas ondas, né, de antecipação e tal, é porque, de fato, existe uma possibilidade real de que esse imposto, de que esse teto de 8%, ele seja muito maior, né? Exemplo do que a gente vê em Estados Unidos, alguns países da Europa, que às vezes chega a 40%, 50%, né? Uma loucura. Tem havido um aumento do interesse pelo incremento das alíquotas dos impostos sobre patrimônio, sobre doação e herança, e também sobre fortunas, né, que é o famoso IGF. Então, Está sempre em discussão, ele nunca entra em vigor, mas ele está sempre circulando, né? Exato. Só para ilustrar, sobre IGF, existem mais ou menos 40 projetos de lei que até o momento já foram apresentados no Congresso. Então, não é um assunto novo, é um assunto controverso, é um tributo que tem suas complexidades, mas do ponto de vista, digamos assim, moral, ele tem um apelo, né? Eu tenho um colega que costuma dizer que é um tributo que desperta paixões, digamos assim. Mas sim, tem países como os Estados Unidos, Japão, Alemanha, que têm alíquotas muito maiores para o imposto sobre doações e heranças. Então, Estados Unidos, por exemplo, é de 40%, Inglaterra, França, varia de 40% a 55%. Só que também um cuidado que tem que ser tomado é que não é possível comparar alíquota de forma nominal entre os países. Então, só para ilustrar isso, né? Nos Estados Unidos, a alíquota é de mais de 40%, mas a faixa de isenção é de quase 11 milhões de dólares. Então, na prática, o público que é alcançado por esse tributo é bastante reduzido. Ou ainda, alguns 11 países... milhões de dólares? Nossa, Exatamente. É bem alto, né? É bem alto a faixa de isenção. Alguns países têm outros fatores que podem reduzir, então, às vezes, você tem
o valor de imóvel residencial que pode ser abatido, enfim, é difícil fazer essa comparação de carga nominal. E, além disso, a gente tem outros impostos sobre o patrimônio aqui no Brasil, né? Então, a gente tem o IPTU, o IPVA, o ITR na transmissão, na apuração do valor de imóvel rural, e assim por diante. Então, isso também, às vezes, não é levado em consideração nessa comparação mais, digamos assim, simplificada de alíquota nominal. Então, sim, acho que existe uma pressão. Esse foi um debate que também foi aquecido por conta da pandemia e foi trazido bem à tona também na última campanha presidencial para os Estados Unidos. Era uma pauta de alguns candidatos. Então, isso tomou um fôlego novo ao redor do mundo e não foi diferente aqui no Brasil. Certo. Em relação a esse debate grande que está se vendo agora, nesse ano de 2020, por uma decisão do STF de que doações e heranças de bens localizados fora do país não incidiria o ITCMD? Isso é uma discussão que perdurou durante bastante tempo, né? Ela decorre de um dispositivo da Constituição que estabelece expressamente que para esse tipo de situação, né, quando a gente está falando de doação e herança de pessoas, bens do exterior, precisa ter uma lei complementar, né, uma lei de caráter nacional que estabeleça os parâmetros, as regras de competência que vão valer para todos os estados. E essa lei complementar, ela nunca foi editada pelo Congresso Nacional. Então, é uma parte importante da riqueza que é herdada, que é doada, que, pela ausência de lei complementar, acabava não sendo tributada. E os estados, vendo esse vácuo da legislação federal, começaram, nas suas legislações estaduais, a exigir a cobrança do imposto. E aí sempre existiu essa discussão de se as leis estaduais poderiam, de forma subsidiária ou de forma concorrente, na omissão da União, trazer essa legislação, instituir o imposto também sobre essas operações. E aí o argumento dos contribuintes era de ausência, né, de base legal para que isso acontecesse, e os estados alegavam, olha, na omissão da União eu posso legislar de forma concorrente, de forma subsidiária. Até que chegou no Supremo, no tema 825, que reconheceu a inconstitucionalidade dessas leis estaduais, dizendo que é necessário ter lei complementar para que possa ocorrer a incidência nesse tipo de operação envolvendo bens e pessoas no exterior. Então, mas assim, o que foi pago até a decisão do Supremo, enfim, está consolidado e a gente não tem como receber de volta, mas agora, daqui para frente, entre a decisão do Supremo e a eventual promulgação dessa lei complementar, a gente tem uma janela aí para não pagar esse imposto, mas isso tem que ser feito judicialmente, né? Eu não posso simplesmente não pagar. O que aconteceu? O Supremo ele vem adotando essa técnica de modulação dos efeitos, né, das suas decisões, que tem sido cada vez mais comum quando a gente fala de matéria tributária. Então, o potencial impacto no orçamento, seja da União, como é um tributo federal, seja dos estados, como é um tributo estadual, tem sido cada vez mais levado em consideração na hora do Supremo tomar sua decisão. Então, no caso aqui do ITCMD que a gente está falando, de bens e pessoas no exterior, o que o Supremo tem adotado na maioria desses casos? Quem entrou com ação para discutir antes do julgamento e tinha uma ação em trâmite, poderia aproveitar da decisão do Supremo para isso. Quem não entrou com ação não poderia discutir o passado, mas para transmissões, doações e heranças daqui para frente, poderia se valer sim desse entendimento e não precisaria recolher o imposto. São muitos temas e a gente falou só do ITCMD até agora, né?
Falar um pouco de ganho de capital, que é um imposto federal, né? Essa diferença entre o valor de alienação de um bem e o custo de aquisição, ou seja, eu tenho um imóvel no meu imposto de renda que eu adquiri há 10 anos por 1 milhão e eu vou agora vender, ou vai fazer parte de uma herança, ou eu vou integralizar em uma holding. Como é que funciona? E aí, recentemente, até via você, eu fiquei sabendo que esse ganho de capital para imóvel rural não é assim que se cobra, né? Fala, são coisas ligadas, mas diferentes. Pode ir aos poucos aí para tentar facilitar. Legal, vamos lá. Acho que quando a gente está falando de um contexto de planejamento, organização sucessória e patrimonial, é importante saber que as transmissões podem ser feitas pelo custo que está registrado na declaração de imposto de renda. E isso, como regra, é feito para evitar que você tenha uma apuração de ganho de capital, é uma autorização que a lei concede expressamente, e é muito comum que a gente tenha a movimentação do patrimônio considerando o valor de custo, né? Sem a pessoa física que está doando ou aquele espólio que está transmitindo aquele patrimônio tenha que apurar um ganho de capital. Isso seja na doação, seja na sucessão causa-morte, seja também na integralização de bens no capital de sociedades. Um ponto que a gente costuma ver com alguma frequência também nesse tipo de trabalho é quando é uma família que tem um patrimônio imobiliário, construiu um patrimônio imobiliário, às vezes a gente tem imóveis mais antigos, né? E isso pode gerar se você realizar o ganho de capital naquele momento, você pode ter um benefício fiscal importante, né? Então, você já valora aquele bem a valor de mercado, mas por ser um bem antigo, um bem adquirido há muito tempo atrás, você teria uma apuração muito baixa ou nenhuma apuração de ganho de capital tributável. Então, às vezes a gente vê, coloca na holding, ou já doa, ou já o espólio já transmite, sem fazer esse tipo de análise, e está se perdendo uma oportunidade importante de economia. Porque uma vez transmitido para um herdeiro, para um donatário, ou para uma sociedade, você tem uma nova data de aquisição daquele bem. Estou falando principalmente de bem imóvel. Né? Então, você acaba perdendo esse benefício. Porque aí o imóvel, por exemplo, no caso de inventário, o imóvel ele deixa de ser daquela pessoa física e vai para o espólio. Então, é como se tivesse sendo adquirido naquele momento, né? Se a pessoa física adquiriu, por exemplo, em 1960, teoricamente não pagaria nenhum imposto de ganho de capital, mas como não foi aproveitado isso, vai para o espólio por esse valor e depois, se quisesse atualizar o valor, aí tem o ganho de capital. Isso, no momento da transmissão do espólio para o herdeiro. Então, o espólio, né, pode transmitir pelo custo que está na declaração lá, a última declaração do espólio ou da pessoa que faleceu, e não apurar nenhum ganho de capital, ou o espólio pode transmitir pelo valor de mercado. E aí, se for um bem imóvel mais antigo, pode haver uma oportunidade de economia aí. E aí, a segunda geração, ao vender esse imóvel, teria um ganho de capital menor, porque já antecipou o imposto, já antecipou a valorização do imóvel numa etapa precedente. Tá, e a alíquota ela varia entre 15% e 22,5%, né? Sobre essa diferença do custo de aquisição e da venda. E imóveis rurais, porque eu sempre fiz a conta achando que era a mesma coisa. Aí, enfim, fui olhar e faz uma diferença muito grande, né? Em termos de ganho de capital. Exato. No caso de imóveis rurais, você tem uma legislação específica e uma instrução normativa da Receita Federal específica que autoriza você fazer esse cálculo com base no valor da terra nua, que é o valor base utilizado para pagamento do ITR, né, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é o equivalente ao nosso IPTU aqui na cidade. E muitas vezes esse valor da terra nua está mais defasado do que seria o valor de mercado. Então, em algumas situações, pode fazer sentido se valer dessa autorização
para ter um benefício também, para ter uma redução do que seria o ganho de capital tributável. Uhum. E nesse projeto de alteração tributária, a gente está vendo também uma possibilidade que está se discutindo de aumentar, ou seja, de trazer os imóveis que a gente tem, aí eu acho que é só imóvel, não sei, estou até perguntando, atualizar o custo de aquisição para o valor real, né? E pagar um imposto de 4%, 5%, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, o PL ele previa, né, uma oportunidade, uma opção fiscal para o contribuinte que quiser atualizar os imóveis que estão lá declarados pelo custo de aquisição e quiser reavaliar, né, colocar o valor atualizado de mercado, isso poderia ser feito e pagando um imposto sobre esse ganho de 4%, em vez do que seria os 15 a 22,5% típicos numa operação de ganho de capital. Essa seria uma forma de antecipar a receita para o governo e, ao mesmo tempo, para alguns contribuintes, poderia ser uma oportunidade, também um tipo de benefício fiscal, dependendo da situação de cada um. Mas isso é uma janela que a gente tem para fazer isso, ou a gente pode, porque senão sempre que eu for vender, eu vou fazer isso antes, aí não, né? Imagino que É não uma janela. possa. De acordo com o texto do projeto de lei, seria uma janela, teria um prazo até um determinado mês, que agora não me recordo de cabeça, mas sim, seria um prazo de 3, de 6 meses para que o contribuinte tomasse essa decisão e fizesse essa atualização. É um prazo curto ainda. Então, o contribuinte ele tem que ter o dinheiro no banco disponível para já pagar, né? Isso vai acabar favorecendo quem tem o dinheiro e prejudicando quem não tem, né? Porque se, por exemplo, se eu quiser atualizar um imóvel meu, aí vou ter que pagar 5%, só que eu não vou vender esse imóvel, vou continuar morando nele ou alugando, ou o que seja. Então, eu faço essa antecipação, eu preciso ter o dinheiro, né? Porque eu não vou receber o pagamento pela venda. Exatamente. Você tem que ter o caixa para conseguir pagar esse valor, mesmo que você não tenha, né, realizado a venda. Então, você precisa ter esse dinheiro na mão. Daniel, outra discussão também agora desse PL, desse projeto de lei, é a questão da tributação dos dividendos, né? Vale a pena a gente ainda pensar em holdings imobiliárias, por exemplo, tendo em vista essa tributação, se forem as holdings que a gente usa para imóveis de aluguel, né, por exemplo? Eu acho que o primeiro ponto é que não há nada certo, né, até o momento. A gente tem projetos de lei que ainda vão tramitar no Congresso, vão passar por debates, ajustes. Então, é difícil, por enquanto, a gente antecipar o que vai acontecer, qual vai ser a alíquota, se é que vai ter tributação sobre dividendos, qual vai ser a redução da alíquota de RPJ e CSLL no lucro da pessoa jurídica. Então, é difícil a gente sugerir qualquer movimento ainda nesse momento. Mas o que eu acho que tem que ser pensado também é o seguinte: a holding não é só um instrumento de planejamento tributário. É claro que é um dos principais motivos, mas muitas vezes, dependendo da estrutura familiar, da complexidade do patrimônio imobiliário, vai fazer sentido colocar esses imóveis numa holding para ter uma governança, uma administração mais profissional, regras mais claras de tomada de decisão. Então, dependendo dessa carga, que eu acredito que não é uma carga que vai se descolar muito do que seria a carga na pessoa física, acho que essa é um pensamento que o governo, ao propor o projeto de lei, seria tornar mais equânime a carga na pessoa física com aquela na pessoa jurídica. Então, dependendo da situação de cada família, de cada pessoa, ainda assim pode ser um instrumento interessante. De todo modo, a gente ainda não consegue antecipar e sugerir nada. Mas então, eu acho que é importante isso que você colocou, que a holding, em geral, ela tem duas funções, vamos dizer assim.
Ou eu quero integralizar os meus imóveis nessa holding para, ao invés de recolher o imposto de renda, que a alíquota vai até 27,5%, né? Eu recolho via pessoa jurídica e faço a distribuição de dividendo, e aí a alíquota cai para algo como 14%, é mais ou menos isso, né? Mas Isso. tem também aquela discussão do ITBI, que eu já vou falar, só fazer essa diferenciação. Então, tem a situação que você tem muitos imóveis para aluguel e você coloca ali para economizar tributo fundamentalmente, mas isso também ajuda na gestão, em toda a governança dos imóveis e tudo mais. Mas a holding também pode ser usada para fins de planejamento. Então, esse primeiro caso seria organização patrimonial, mas ela também pode ser usada para fins de planejamento sucessório. Né? Se você tem muitos filhos ou muitos imóveis, e aí você consegue consolidar na holding cláusulas de saída, opções de compra, opções de venda, ou até a divisão de cotas de uma maneira mais simples do que o condomínio imobiliário, que a gente sabe que é, enfim, um caos. Mas em relação ao primeiro caso que a gente estava falando dos aluguéis, tem essa grande discussão ainda do ITBI, né? Ou seja, a Constituição ela diz que eu posso integralizar, né, tirar imóveis da pessoa física e colocar na jurídica sem pagar nenhum imposto, exceto se essa pessoa jurídica tiver como atividade predominante o aluguel e a compra e venda de imóveis, né? É isso mesmo? É isso. Então, o que a Constituição traz? Ela traz uma imunidade quando você quer transmitir imóveis, né? Você quer integralizar imóveis ao capital de pessoas jurídicas de sociedades, porque o objetivo é facilitar novos empreendimentos, facilitar negócios e não onerar isso com o ITBI, a não ser no caso em que a empresa que esteja recebendo esses imóveis desenvolva atividade preponderantemente imobiliária, ou seja, tenha receitas de aluguel, mais da metade das suas receitas de aluguéis, de compra e venda de imóveis. E sempre se entendeu assim, né? Se tem atividade preponderantemente imobiliária, tem ITBI. Se não tem atividade imobiliária, não incide o ITBI, seria aplicável a regra de imunidade. Mas teve alguma discussão em relação a isso mais recente, de nem para essas empresas que têm essa atividade predominante incidir o ITBI? A gente teve uma decisão recente do STF que não tratava desse assunto, tratava de um outro assunto, que é a situação em que a empresa não tinha atividade imobiliária, então, em princípio, a imunidade seria aplicável, não teria a cobrança do imposto, só que esses imóveis foram integralizados e a empresa emitiu cotas com ágio, né? Ágio na emissão dessas cotas, então foi formada uma reserva de capital, ou seja, o imóvel estava na minha declaração de imposto de renda por 1 milhão e eu coloquei esse imóvel, né, integralizei no capital de uma sociedade, só que desse 1 milhão, só 100 mil acresceu ao capital da sociedade e os outros 900 mil foram para uma reserva de ágio. Então, a discussão ali, no caso que resultou no precedente do STF, era essa. Esse era o caso concreto. E a discussão era, bom, a imunidade alcança só os 100 mil reais, que de fato acresceram ao capital social, ou alcança o total de 1 milhão de reais. E aí a decisão do Supremo foi, olha, no caso de formação de reserva de ágio, a imunidade alcança somente aquela parcela do valor do imóvel, parcela do valor pelo qual o imóvel entrou na sociedade, né? Só alcança aquilo que de fato aumentou o capital social e não aquilo que foi jogado para a reserva de ágio. Por que reserva de ágio? Provavelmente porque não se queria diluir um dos outros sócios, algum objetivo desse tipo. Então, você coloca, injeta, né, o bem dentro da sociedade, mas só um pedacinho dele, de fato, aumenta o capital social, provavelmente para não diluir
os outros sócios. Então, o caso que o Supremo analisou nesse julgamento, que é o tema 796 do STF, dizia a respeito a isso. Nesta mesma decisão, que foi uma decisão por maioria dos ministros do Supremo, em um determinado trecho do acordo, né, da decisão que prevaleceu, que foi de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ele desenvolve lá uma linha de argumentação para dizer o seguinte: olha, a imunidade do ITBI, no caso de integralização de imóveis no capital social, ela independe da atividade da empresa que está recebendo os imóveis. Ou seja, não importa se a empresa tem receita de locação, compra e vende imóveis, ou ela tem uma outra atividade, a integralização de bem imóvel ao capital social dela sempre seria imune ao ITBI. Como eu disse... Ou seja, fugiu totalmente do assunto, né? Como a gente viajou na maionese. Fugiu totalmente do assunto, não era o objeto ali da decisão, mas o fato é que está escrito com todas as letras isso que eu estou comentando, né? Não é algo que está nas entrelinhas, não é algo que você interpreta, que tem margem para controvérsia. De fato, é o que está colocado lá em 3 ou 4 parágrafos da decisão e que foi acatado pela maioria dos ministros. Então, assim, embora não seja o tema lá desse leading case, desse precedente, o Supremo acabou sinalizando essa posição. E aí começaram a surgir discussões e algumas ações judiciais para defender, olha, sempre que houver integralização de bem imóvel, eu não pago ITBI. Não importa se é para o capital de uma holding imobiliária. Uhum. Mas e como é que está isso na prática? Assim, por exemplo, se eu quiser, vamos imaginar que eu tenho uma holding imobiliária, eu quero integralizar agora um novo imóvel, o que eu faço? Eu integralizo e entro com a ação, espero o julgamento? Como é que funciona? Nenhum cartório de registro de imóveis está acatando esse posicionamento, né? Então, como eles têm a responsabilidade tributária, no caso de ausência de pagamento, conservadoramente, eles continuam exigindo a comprovação do pagamento do ITBI. Então, se houver um interesse em ter essa discussão e em afastar esse tributo, esse custo, é necessário entrar com uma medida judicial para tentar essa discussão. Para tentar reaver o que você já pagou. Ou para simplesmente evitar, né? Você entra com um mandado de segurança, por exemplo, porque o ato coator é iminente, né? A exigência é clara desse imposto, e aí você pode, por exemplo, depositar o valor em juízo e continuar discutindo. Uhum. Né? E você obtém o registro do imóvel, a integralização, e deixa lá o valor depositado em juízo. Uhum. E espera a discussão acontecer, o desenrolar do processo. E até hoje a gente não teve nenhum desfecho. Olha, a última decisão que eu vi a respeito desse assunto, pós-decisão do Supremo, né, então acho que tinha uma decisão, acho que era aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, essa linha de argumentação não tinha sido aceita. Tá? Então o tribunal acabou entendendo que o ITBI é devido, a não ser que se verifique, né, que a empresa não tem atividade imobiliária. Mas acho que é uma discussão que ainda vai se desenvolver e deve acabar chegando no Supremo novamente para eles se posicionarem. Uhum. Certo. E a questão de, muitas vezes a gente tem os imóveis numa holding, né, como a gente falou, no caso, uma holding que tem imóveis de locação, né, mas num determinado momento eu quero vender esse imóvel, né? Então, assim, o imóvel ele já saiu da pessoa jurídica, ele entrou nessa holding, ou ele teve o valor atualizado e aí eu paguei aquele ganho de capital, né? Ou ele entrou com valor desatualizado, mas agora eu não vendo mais pela pessoa física, eu vou vender pela pessoa jurídica. Isso pode valer a pena, pode ser ruim, porque muitas vezes a gente fala, então é melhor tirar o imóvel, voltar o imóvel para a pessoa física. Como é que funciona isso?
Assim, o primeiro ponto é que depende bastante de cada caso concreto, né? Mas existe uma tendência de, na pessoa jurídica, ter uma oportunidade de economia tributária. Por quê? Porque vem desde que o imóvel esteja com uma classificação contábil dentro da contabilidade da empresa, que ele seja um ativo circulante, né, e não um ativo não circulante, um ativo imobilizado, a carga que incide sobre a receita dessa venda seria de mais ou menos 6,73%. Só que a base de cálculo é a receita de venda, né, e não o ganho de capital. Então, dependendo do valor contábil pelo qual esse ativo está registrado, ou se a gente olhar primeiro da perspectiva da pessoa física, na pessoa física, o ganho de capital é que seria a base de cálculo. Então, o preço de venda menos o custo de aquisição. Então, se essa base é menor, mesmo que a alíquota seja maior, de 15 a 22,5, pode ser que o resultado, né, o imposto a pagar seja menor. Ou Então, seja, só depende. para dar um exemplo, eu tenho um imóvel que eu adquiri por 1 milhão e eu vou vender por 1.200.000. Então, eu vou pagar 15% sobre esses 200 mil, que é o meu ganho de capital na pessoa física, Isso. certo? Se eu Certo. integralizo esse imóvel na pessoa jurídica por 1 milhão e eu vendo por 1.200.000, eu vou pagar só 6%, mas não sobre essa diferença, e sim sobre o 1.200.000 que eu estou vendendo, ou seja, o imposto vai ser maior, porque 6% de 1.200.000 é mais do que 15% de 200 mil, certo? A É lógica é isso que você está exatamente essa. falando. Agora, Isso. por outro lado, se eu tenho como um custo desse imóvel de 100 mil e eu vou vender por 1,5 milhão na pessoa física, para mim vale muito mais a pena vender pela jurídica, porque 6% de 1,5 milhão é muito menos do que 15% de 1,4 milhão, né? Exato. É complexo isso, assim. Assim, eu posso, por exemplo, ter nessa holding um imóvel que está no ativo, não no circulante, está no estoque, né? Porque eu alugo esse imóvel. Então, alugando, ele tem que ficar no estoque, certo? E aí eu posso vender esse imóvel? Como é que funciona? E usar a mesma alíquota ou não? Geralmente, quando o imóvel está alugado por muito tempo, ele acaba ficando registrado no ativo imobilizado, né, no ativo não circulante. Que é o E aí, estoque. ao contrário, o O estoque estoque, é o circulante, claro, porque você vende o estoque. É isso mesmo. isso, Desculpa. isso. E aí você vai tributando a receita de locação, como você falou, que é mais ou menos de 15%. E aí vamos dizer que em um determinado momento surge uma oportunidade de venda e esse imóvel está lá no ativo imobilizado. Se ele está no ativo imobilizado e você vende ele, em princípio, a tributação aplicável não seria aquela que a gente acabou de falar, de mais ou menos 7% sobre a receita de venda. Aí o tratamento dentro da pessoa jurídica seria de ganho de capital também, ou seja, o preço de venda daquele imóvel menos o seu valor contábil, né? E aí a carga sobre isso seria de os 34% de RCS. Péssimo. Pior Péssimo, cenário. péssimo, exatamente. E aí o que os contribuintes costumam e vêm fazendo, né, ao longo dos anos? Quando surge essa possibilidade de venda, o imóvel é reclassificado do ativo não circulante, né, do imobilizado, para o ativo circulante, que aí você se enquadraria nesse tratamento de tributação da receita de venda daquele estoque imobiliário. Existia uma discussão se isso podia ser feito, em quais circunstâncias, se sempre poderia ser feito ou não. E aí, recentemente, a Receita Federal emitiu uma orientação sobre esse assunto, explicando que sim, essa reclassificação pode ser feita em determinadas condições, quando isso tiver consistência com o negócio daquela empresa, com o seu objeto social,
Então, isso esclareceu um pouco essa discussão. Por isso que é importante também olhar com cuidado a redação do objeto social da empresa, mas isso apaziguou um pouco esse conflito que vinha existindo. Isso é um pouco dentro desse entendimento da Receita de que você pode utilizar a melhor carga tributária desde que tenha por trás um objetivo outro que não seja exclusivamente pagar menos imposto, né? Mais ou menos o entendimento que a Receita costuma ter, né? Para operações de planejamento tributário, de reorganização patrimonial, isso costuma ser uma premissa, uma exigência que a Receita tem tomado, tem exigido nas suas fiscalizações, nas suas autuações. Nesse caso específico da reclassificação, claro que o mote principal desse movimento é você ter uma tributação menos onerosa. E o que a Receita fez foi dizer, olha, essa tributação menos onerosa, ela é factível, ela pode ser alcançada, desde que essa empresa tenha uma atividade que contemple compra e venda de imóveis, desde que isso seja consistente com a sua atividade. Então, ela, de certa forma, reconheceu a possibilidade de que isso aconteça e que você possa sair da tributação do ganho de capital na pessoa jurídica para a tributação da receita. Então, você troca os 34% pelos 6,73%. Então, é importante, quando for redigir o contrato social de uma holding, por exemplo, prestar atenção para não colocar no objeto só administração de bens próprios, né? Aluguel, e colocar também compra e venda, permuta, enfim, fazer uma coisa mais ampla. Mas desde que esteja feito assim, ok, eu posso alugar por 10 anos e num determinado momento querer vender e fazer só essa mudança de contabilidade, essa mudança contábil, e aproveitar o imposto. É isso. Sim, regra geral, sim. Que pode mudar também, né? Porque isso é um entendimento, né? Não é uma lei. É um entendimento, é uma lei quando você fala de venda de estoque, está estabelecido na legislação do imposto de renda, que a carga é de 12%, a presunção de lucro é de 12% para IRPJ, de 8% para CS, e que no final dá essa carga de mais ou menos 7%. Mas sim, é uma interpretação sobre a possibilidade disso acontecer quando você tem a reclassificação. Mas pode mudar, principalmente, por exemplo, havia um dos tópicos do projeto de lei original de reforma tributária que era obrigatoriamente tratar a holding imobiliária como uma empresa no lucro real. Então, esse tipo de oportunidade acabaria deixando de existir. Mas na nova versão desse projeto, esse é um tópico que já acabou sendo suprimido. Não significa que ele não possa voltar em algum momento, mas foi tirado um pouco do holofote por enquanto. Eu acho que a gente vai ter que ter essa conversa, sem dúvida, depois que isso tudo for aprovado, para poder falar em cima de fatos concretos, né? Mas eu acho que já deu para ter uma ideia de como a coisa é complexa, como realmente a gente tem que ter um tributarista que conhece o assunto. Você sabe que tem trabalhos juntos, enfim. A questão tributária não dá para você dizer que você faz tudo. Eu faço a governança, eu faço o planejamento, a parte societária, eu faço tributário também. Você tem que ter realmente um especialista, né, Daniel? Deixa eu só te perguntar uma última coisa. Eu posso, por exemplo, eu já vi muita discussão sobre isso, eu tenho imóveis, vamos dizer, na Bahia, que o IPCMD é 8%, ou no Rio Grande do Sul, enfim, tem vários estados, como você mesmo falou, em São Paulo, é um dos poucos ainda que está em 4%. Eu posso integralizar esse imóvel numa holding constituída em São Paulo, né? Um imóvel da Bahia numa holding constituída em São Paulo, para fazer
a doação das cotas aqui em São Paulo e ter a incidência do imposto menor? Em tese, sim. Dois cuidados que precisam ser tomados. O primeiro é o ITBI, né, que é um custo que tem que ser considerado, como a gente vinha falando, a não ser que você ingresse com uma medida judicial, enfim, tudo aquilo que a gente conversou. E o segundo é que você precisa olhar a legislação de cada estado, né? Então, a gente precisaria olhar como é que é a legislação do ITCMD lá no estado da Bahia, para entender se existe alguma regra, por exemplo, que se você integraliza um bem imóvel numa sociedade, você, ato subsequente, doa aquela participação, se eles têm algum tipo de regra anti-planejamento, assim, nesse sentido, para exigir o ITCMD. Então, em tese, sim, o que você está comentando é plausível, mas vai depender da legislação de cada estado. Uhum. E tem estados que já têm essa previsão, porque você pode ter essa previsão, dizer, olha, se você integralizou, isso tem que ter um propósito econômico qualquer e não simplesmente fazer a transferência pagando um ITCMD mais baixo, por exemplo. Tem essa possibilidade, então. A gente tem que olhar, de fato, cada estado. Tem que olhar, tem estados que já tem esse tipo de regra. Então, se você integraliza, né, injeta um imóvel para dentro de uma pessoa jurídica, se você vende aquela participação ou doa aquela participação dentro de um determinado período de tempo após a integralização, você pode ter alguma regra que te obrigue a apurar a base de cálculo com base no valor venal dos imóveis que estão dentro daquela sociedade, enfim. Tem estados que já têm esse tipo de regra, então precisa olhar com cuidado, com carinho. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, porque eu até dei uma estudadinha antes aqui, eu fiz umas anotações, porque de fato, como eu falei, o tema não é simples, né? Tem um monte de detalhes que podem fazer toda a diferença. Tem alguma coisa em relação a esses impostos dentro do tema que a gente está tratando que você considera relevante para a gente ainda falar? Legal. Acho que talvez só um tópico que a gente não chegou a comentar é do fundo fechado, né, que é um instrumento bastante utilizado para quem tem uma liquidez relevante aqui no Brasil. A gente está falando de quantos milhões, assim, em um fundo fechado? Ah, meu Deus, aqui. Depende muito de instituição financeira para instituição, quais são as taxas cobradas, mas, em geral, o que se costuma dizer é que pelo menos 10 milhões de reais para fazer sentido, né? Em termos de taxas, de comissões que você tem que pagar para o administrador, enfim, para toda Mas isso a varia estrutura de financeira. banco para banco, de corretora para corretora, né? Exato, varia. E a grande vantagem tributar, além da questão sucessória que a gente falou, a possibilidade de doar com reserva de usufruto, enfim, ter uma governança mais profissional, uma das grandes vantagens era o diferimento da tributação, né, dos rendimentos que o fundo ofere, né, da carteira que o fundo administra. Então, você não pagava imposto de renda enquanto não houvesse um evento de liquidez pro cotista do fundo, né? Um resgate, uma Você monetização. pode também compensar, né? Se você tem uma perda no investimento e um ganho numa outra. Exatamente. Enquanto os recursos estão ali debaixo do fundo, aquilo vai compensando. Você só vai ter um ganho tributável do cotista lá em cima quando houver uma apreciação da cota que ele detém. Então, por exemplo, se o fundo tem um resultado negativo, vamos dizer que no D mais 0 você colocou um determinado dinheiro, no D mais 1 o fundo teve perdas, então sua cota não apreciou, mesmo que naquele momento você tivesse um resgate ou uma amortização. Então, esse também é uma vantagem interessante. E isso também é um ponto que sempre é discutido, já houve várias medidas provisórias, projetos de lei para acabar com esse benefício do diferimento. E é um dos tópicos também que está nesse projeto de reforma tributária que o governo mandou para o Congresso. Então, é um tópico que tem que ser monitorado de perto. E um outro esclarecimento que a Receita
emitiu recentemente é sobre a possibilidade de você doar, né, ou herdar numa sucessão causa-morte o fundo pelo custo de aquisição das cotas, né, sem ter que realizar o ganho de capital. E aí estou falando de imposto de renda, né, não de TCMD, nada disso. Então, existia uma dúvida se era possível um patriarca, uma matriarca que constituía um fundo de investimento e teve lá muitos anos esse fundo sem ter nenhum evento de liquidez, aproveitando esse benefício do diferimento, se ao passar para a geração seguinte as cotas desse fundo, seria obrigatório ele realizar o ganho, que de certa forma haveria uma mudança da titularidade dos cotistas, ou se essa transmissão poderia ser feita a custo de aquisição, como acontece com os demais ativos. Existia uma dúvida, uma obscuridade a respeito disso, no mercado se entendia que era possível, mas alguns administradores adotavam uma posição mais conservadora e, recentemente, a Receita Federal esclareceu que sim, é possível. Então, de certa forma, você garante esse benefício do diferimento da tributação, mesmo na passagem do bastão para a geração seguinte. Acho que é uma novidade recente e interessante também. Então, mas em relação a essa observação que você fez do fundo, a gente poderia fazer uma correlação com a holding, que a observação que você fez que ele seria tributado como os fundos abertos, se for aprovada a proposta de mudança tributária, né? Então, assim, perderia esse benefício fiscal, mas ainda assim poderia continuar valendo a pena como instrumento de planejamento sucessório, né? Como a Exatamente. gente falou em relação à holding, mesmo que haja uma tributação maior de dividendos, ou, enfim, que a reforma tributária proponha alguma coisa que se perca eventualmente alguma vantagem tributária, a gente ainda continua vendo como um instrumento importante para planejamento sucessório, isso em relação ao fundo também. Com certeza, né? Sempre depende muito do cenário de cada família, do patrimônio, do perfil da família e dos ativos que ela tem. Mas acho que sempre são instrumentos, são ferramentas que podem se enquadrar dependendo do contexto. E mesmo que não haja uma eficiência tributária tão grande, acho que ainda assim, para determinadas situações, vão fazer sentido. Certo. Bom, então, a gente falou basicamente da estrutura de holdings, fundamentalmente para imóveis, ou imóveis que a gente aluga, ou imóveis, uma fazenda, uma casa, alguma coisa que a gente queira fazer uma sucessão de forma mais organizada com governança. A gente falou dos fundos fechados, né? Para investimentos financeiros, isso tudo considerando o planejamento sucessório, a organização patrimonial e eventuais benefícios tributários. Então, só para falar a última coisa que eu lembrei agora, bens no exterior, né, que hoje em dia é cada vez mais comum. Comprei um apartamento em Miami, tenho um apartamento em Paris, em Nova York, em Portugal. Também é importante se pensar num planejamento sucessório, numa organização patrimonial para esses bens, né? Porque senão a gente pode ter essas tributações malucas de 40%, 50%, né? Com certeza, nesse tipo de situação é importante estar assessorado também por um advogado da jurisdição em que você detém aquele ativo no exterior. Então, quando a gente tem famílias transnacionais, digamos assim, você precisa inevitavelmente envolver um assessor, um consultor local para a gente entender os impactos lá. E aí trabalhar a quatro mãos com esse assessor estrangeiro. Porque vai fazer toda a diferença na hora de uma sucessão ou de uma doação, né? Porque, vamos supor, se eu tenho no Brasil imóveis na pessoa física, numa holding, eu tenho dinheiro no banco na pessoa física, eu tenho dinheiro num fundo fechado, e eu tenho imóveis, um imóvel em Portugal e um imóvel nos Estados Unidos, para cada coisa eu vou pagar uma tributação diferente com uma base de cálculo diferente, né?
Exatamente. Se no Brasil a gente tem essas diferenças, não é diferente em outros países, né? Então, dependendo de como você detém, por meio de qual estrutura, dos passos que você faz antes de comprar aquele ativo, você pode ter resultados tributários distintos. Então, assim como no Brasil a gente tem essas nuances e essas diferenças, no exterior a gente também pode ter. Uhum. Mas, fundamentalmente, a gente sempre pensa em ter uma offshore, né, uma empresa lá fora, e aí só explicando aqui que essa offshore ela é absolutamente legal, ela vai ser declarada no imposto de renda da pessoa física se ela for residente aqui no Brasil, né? Ela só é um instrumento utilizado também, assim como a holding aqui, esses fundos fechados, para um planejamento sucessório ou uma organização patrimonial melhor. Né? Não é porque é uma offshore que está fora do Brasil que é alguma coisa criminosa. Pode até ser, mas não necessariamente. Né? De jeito nenhum, é um instrumento bastante utilizado quando a gente está falando principalmente de aplicação financeira no exterior, que famílias que amealham um certo patrimônio também gostam de ter uma reserva em moeda estrangeira, né, uma reserva de segurança. E para ter essa reserva, muitas vezes é utilizada essa offshore, porque ela pode ter também um resultado tributário de eficiência, né, por conta também de um diferimento da tributação que acontece aqui no Brasil, similarmente ao que acontece com o fundo fechado aqui. E, de Ou novo, seja, só reexplicando esse diferimento, vamos supor, eu tenho uma offshore e nessa offshore eu tenho ações de duas empresas. Uma empresa eu tenho muito lucro e a outra empresa eu tenho muito prejuízo. Eu não vou pagar o imposto sobre o lucro que eu tive, a menos que eu realize, ou seja, que eu traga para minha pessoa física, né? Enquanto eu não trouxer para a pessoa física, eu não vou pagar isso e vai compensando com o que eu perdi também. É mais ou menos isso, né? exatamente. Mas também, de novo, não é só tributário, né? Então, também são instrumentos de planejamento, de reserva de segurança. Muitas vezes, você utilizando uma estrutura lá fora, você consegue ter uma transmissão rápida, eficiente, com testamento, com classes de cotas, enfim, existem estruturas que podem trazer eficiência e também você ter uma governança para a administração daquele recurso, que aqui no Brasil você só costuma ter se você tiver um fundo fechado. E lá fora você pode ter uma offshore, que pode ser uma estrutura mais simples, mais fácil de entender. Uhum. Ou seja, resumindo, no Brasil eu tenho que ter holdings para organizar e planejar imóveis, pelo menos por enquanto, fundos fechados para organizar e ter esses benefícios tributários de investimentos financeiros, né? Dinheiro, liquidez, enfim. E lá fora eu posso usar a mesma offshore, né? A mesma empresa, porque uma offshore não deixa de ser uma empresa, uma holding. Eu posso misturar ali imóveis e dinheiro, em regra, pelo menos em alguns países, esses que a gente conhece melhor, sem ter a diferença tributária que a gente tem aqui para imóveis e liquidez. É isso. Então, seriam basicamente, assim, só para dar uma ideia bem ampla. Né? São esses os instrumentos mais típicos, né? Digamos assim. Claro que não dá para considerar como uma receita de bolo, né? Que sempre vai se aplicar a todo mundo de forma igual, invariavelmente. Mas acho que são sempre ferramentas que precisam ser analisadas quando a gente está num contexto de planejamento, organização patrimonial. Uhum. Não, é isso, claro. Ficou claro, assim, pelo que você falou, mesmo numa holding, a venda de um imóvel pode fazer toda a diferença, se ele foi adquirido muito antes, né? Enfim. Eu acho que a gente tentou e conseguiu aqui dar uma visão geral. Eu queria te agradecer muito.
você realmente tem além de ser um conhecedor do tema, você é muito didático. Eu não sei para os outros, mas assim, para mim, as dúvidas que eu tenho quando você explica, parece que fica muito mais claro. Eu espero que as pessoas que assistam aqui também tenham essa mesma percepção. Mas muito obrigada, Daniel. E a gente vai se falando, porque como a gente falou no começo, isso vai mudando, né? Não vou dizer todos os dias, mas com uma frequência bastante grande. Legal, Roberto. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Foi um prazer ter esse bate-papo contigo. E qualquer coisa, estou aqui às ordens. Vamos se falando. Tá bom, Daniel. Obrigada, viu? Boa noite para você. Boa noite.